boa noite. A partir de agora no ar mais uma edição do nosso Saúde em Alerta. E já vamos começar uma segunda fase com os nossos entrevistados que falaram sobre assuntos diversos. Ao meu lado está mais uma vez o Dr. Isaac Tenório. Boa noite, doutor, tudo bem? Tudo bem, Clara. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E principalmente hoje, doutor Isaac, que já vamos começar a atender a solicitação dos nossos telespectadores. Algumas perguntas, já de antemão avisar os nossos participantes. Muita gente, doutor Isaac, participou mandando perguntas. Só que o que a gente fez? Devido ao tempo e, enfim, a gente facilitou. Vamos responder nessa primeira etapa de hoje as pessoas que nos enviaram as perguntas por celular. Eles gravaram, enviaram e agora o doutor Isaac vai responder. De acordo com as perguntas feitas, se houver a necessidade da gente destrinchar mais alguma coisa, a gente vai fazer isso sim, até porque esse é o objetivo do programa. Vamos lá então para a nossa primeira pergunta. Tudo pronto, doutor? Para responder? Vamos lá. Então vamos lá. Olá, doutor Isaac, eu sou Rose, conhecida como Tia Rose, cabeleireira na cidade de Balsas e educadora profissional na área da beleza. Doutor, eu tenho algumas dúvidas. Quando o meu nariz, hoje mesmo, eu sinto ele muito avermelhado, minha garganta às vezes fecha, eu sinto coceiras também no ouvido. Isso poderia ser alergia, doutor? Olá, Tia Rose. Que bom falar com você. Olha só, esse tipo de reclamação que você está tendo, com certeza é uma queixa alérgica. Essa vermelhidão que você tem no rosto, a garganta irritada. Pela sua profissão, provavelmente algum dos produtos que você pode estar usando pode interferir nessa posicionamento. Realmente a queixa é de uma queixa alérgica, mas deve ser investigada mais a fundo para que possa ter uma resolutividade, você possa administrar isso e manter a sua profissão, a sua vida de uma forma saudável. Inclusive, quando a tia Rose mandou, ela mandou um outro complemento dizendo, inclusive eu não uso formol, porque é muito comum. Então, se já não usa formol, doutor, deve ser inclusive de algum produto, porque os cosméticos, dependendo da variedade deles, existem alguns que são mais atípicos, né? Existem sim, existem várias medicações, né, ou vários produtos químicos que estão presentes nos cosméticos, que precisam ser destrinchados para que seja feito a correta diagnóstico da sua alergia. Não é todo cosmético, nem é todo processo alérgico que vai iniciar por ele. Mas como a gente tem uma pessoa, uma profissional da beleza, que utiliza vários produtos diferentes no seu dia a dia, existe a possibilidade de algum deles estar interferindo e causando esses sintomas alérgicos, essa irritação na pele, essa questão da boca, né, que ela tanto fala. Então, partir para o teste, agendar horário, vir aqui com o doutor Isaac, essa é a melhor indicação. Doutor, olha aqui mais uma pergunta. Doutor Isaac, aqui sou eu, a Marinalda do Maranhão Novo. Eu gostaria de saber se alergia descoberta depois de adulto tem tratamento? Marinalda, que bom falar com você. Muita saudade de você e de todo o bairro do Maranhão Novo. Afinal de contas, foram 12 anos acompanhando com vocês aí no PSF. Marinalda, alergia, mesmo descoberta depois de adulto, tem tratamento e tem como a gente melhorar a qualidade de vida do paciente. Então tem sim, e vai ser um prazer receber e rever você aqui com a gente. Doutor, e todas as alergias, elas são crônicas? Porque às vezes dizem, a gente naquela outra nossa conversa até a gente abordou um pouquinho, mas não adentramos muito. Não importa a idade, ela pode ser tratada ou ela é uma alergia crônica, você vai ter que conviver com aquilo ali. Fala um pouquinho a respeito, já que a Marinalda fez esse questionamento. Clara, no caso da alergia, nem toda alergia ela é crônica. Por exemplo, eu posso estar hoje, eu ter comido, vamos falar da alergia a camarão, que é uma coisa que todo mundo tem medo, não é? Comer camarão, encher meu rosto e tal. Aí fecha a garganta e vou morrer, vou fazer o quê? Então, às vezes você comeu camarão a vida toda e em um determinado momento você passa a ter alergia, porque você só vai ter alergia àquilo que você já teve contato, não é? Ou que faça uma reação cruzada com outro alérgeno, com outra comida ou outro elemento que você tenha entrado em contato.
Então, essa alergia ela pode ser, naquele momento, aguda, porque te põe a um risco de vida, né? Ela aparece de imediato, como ela pode se cronificar, você ter ela durante muitos anos e ela aparecer sempre, por exemplo, uma alergia de pele, que vai ficar na sua vida. Agora, se ela vai durar a vida toda ou não, depende do tratamento escolhido. Na maioria delas, na maioria, não em todas, a gente consegue fazer com que a pessoa conviva com os elementos agressores sem ter reações graves. Ou, em outros casos, que a pessoa volte a ter contato sem ter problema. Infelizmente, em uma porcentagem da população, mesmo tratando, afastando o elemento do contato, em alguns usando imunoterapia, eles vão permanecer alérgicos e com risco do contato. Mas o que a gente quer durante um tratamento de alergia é ou adulto ou criança ou idoso. Tem pacientes que têm 80 anos. Que a gente passe a ter uma qualidade de vida boa e que ele consiga controlar a sua vida. Por quê? A pessoa, eu sei que eu tenho alergia a camarão e que eu fico sufocado. Eu vou comer camarão para quê? Para ficar passando mal e ir para o hospital. Então e um susto assim, danado. Pois é, agora, o que o tratamento pode te oferecer em qualquer médico que seja alergista? Ele pode te oferecer e tentar fazer com que você tolere um contato inadvertido. De repente você vai numa festa tal, e aí come um bolinho de camarão. Desavisado. Desavisado. E você se sinta seguro e que não passe mal a ponto de ir para o hospital. Ou que você tenha um antídoto, vamos chamar assim, para aquele momento e você possa ter a segurança de visitar festas, entrar em contato com outras pessoas e tal. Porque dependendo do tipo de alergia e da reação que a pessoa expressa, a pessoa pode ser uma reação mais grave, como pode ser uma reação leve, que vai aparecer posterior. Por isso que é tão difícil a alergia. Nem tudo que você tem alergia, você entrar em contato agora, ela vai aparecer agora. Ela pode aparecer daqui a 2, 3 dias. Então fica difícil você discernir o que aconteceu. Certo. Agora, doutor, com essa sua observação, até me lembrei que alguém mandou uma pergunta escrita sobre, doutor, eu tenho uma alergia a camarão, quando passo mal, fecha tudo, o que eu devo fazer? Qual o tipo de primeiro socorro? A gente não selecionou porque estava escrito, mas aproveitando aqui o gancho, a pessoa deu aquela crise crônica, ali, muito agressiva, vamos dizer assim, certo, da alergia ao camarão. Tá. O que ela tem que fazer? Qual a medida? Primeiro socorro, primeiro ponto. Estas pessoas que são portadoras de alergias do tipo anafilática, que fecha a garganta, que te deixa com falta de ar, essa pessoa ela precisa portar uma ampola de adrenalina. Não é aquela adrenalina que tem no hospital. É uma própria para qualquer pessoa usar. Isso é injetável? É injetável, mas é uma agulha, vamos chamar assim, é uma caneta de injeção apropriada. Naquele momento do sufoco, ela vai pegar essa caneta de adrenalina, vai tirar o lacre, vai bater sobre a roupa mesmo, ela libera a quantidade de adrenalina suficiente para te tirar da crise inicial e te permitir ir ao hospital. Você não vai deixar de ir. Mas, por exemplo... Mas não morre ali no meio da festa, não acaba a festa de ninguém. Você vai ter 40 minutos para chegar no hospital. Né? Porque você, às vezes, você não está... Uma pessoa que tem esse risco de vida, ela não está preparada em todos os momentos. Por exemplo, ela está viajando. A gente aqui usa muito moto. Tem alergia à abelha. Vem uma abelha no meio, pô, pica. E aí? Eu estou no meio do sertão. Fui lá para a chácara, fui para o sertão dos meus pais, aconteceu isso no caminho. O que é que eu vou fazer? A injeção lá, a caneta. Ela vai ter na bolsa, ela vai injetar a caneta, vai pegar a moto e vai embora para o hospital. Pronto, tranquilo. Tá certo? E se for na festa, tiver um bolinho de camarão, aí já viu, né? Doutor, uma coisa que me chamou a atenção no nosso programa foram as participações de crianças. Muita gente mandando, muita criança mandando pergunta pro tio Isaac. Olha que lindo, olha só essa daqui, doutor. Doutor, meu nome é Nicole, eu moro no Potosí, meu olho tá saindo água, meu nariz tá entupindo, eu tô espirrando muito. Isso é alergia, doutor? Ô, doutor, responde a Querida Nicole,
Princesa Nicole, vamos chamar assim. Nicole, provavelmente sim, se isso não vier acompanhado de febre, espirros, a gente poder fazer um diagnóstico, por exemplo, de um resfriado, com certeza, Nicole, o que você está sentindo é alergia. Por quê? O diagnóstico, a outra doença que você poderia ter era um resfriadinho. O olhinho estava coçando e tal, mas isso teria febre. Então é importante que sua mãe ou seu pai te leve em um médico para que seja feita essa diferenciação. E você melhore, que tem como melhorar tanto do resfriado quanto da alergia. E doutor, mas aí se a Nicole de repente teve essa curiosidade, porque ela está sentindo isso com muita frequência de repente? Porque a gripe ela tem um espaço, o resfriado também. Se tiver muito ali, uma após a outra, pode ser alergia, né? Provavelmente sim, mas aí é isso que eu estou falando. Tem que ser identificado. Que levar para o médico, não necessariamente para o alergista, para ele fazer essa diferenciação. Porque afinal de contas, a criança está reclamando. Se vai frequentemente, claro, ninguém pega resfriado toda semana. E nem Tá gripe certo? também. Nem gripe também. Então a gente tem que ter isso daí. Então um profissional habilitado, normalmente a orientação que se procure o médico que já acompanha a criança e tal. E ele pode, se ele faz esse conhecimento, se ela tem um pediatra que o acompanha. E aí esse médico vê que toda semana essa menina está lá, com o mesmo sintoma, ele vai perceber que aquilo dali não é um resfriado comum. O resfriado comum ele vai ter a duração de 3 a no máximo 7 dias. E depois disso vai pegar outro ano que vem. Então Agora, tem que ter esse cuidado, tem né? que ter esse cuidado. Fabiano, quanto tempo nós temos aí? Ainda tem muitas perguntas. Vamos fazer um intervalo comercial e aí a gente volta respondendo as outras perguntas com o doutor Isaac? Vamos, doutor Isaac, para um rápido intervalo comercial e já eu volto respondendo a mais perguntas de telespectadores com o doutor Isaac Tenório, voltando aí a falar sobre alergias, dessa vez tirando dúvida do nosso telespectador. Eu volto já. Os laboratórios do Grupo Martins, Lab Vida, Cristo Rei e Laboratório Martins contam com os melhores e mais modernos aparelhos, trazendo resultados rápidos e precisos. Trabalhamos com os melhores planos de saúde e acabamos de receber um equipamento de automação de exames bioquímicos mais modernos do mercado, garantindo mais agilidade e precisão em seus exames. A rede de Laboratórios Martins faz exames com hora marcada no conforto do seu lar. Laboratório Martins, Lab Vida e Cristo Rei, garantindo tranquilidade para toda a sua família. E já de volta com o nosso Saúde em Alerta, hoje com o Dr. Isaac Tenório, respondendo a perguntas de telespectadores que tiveram dúvidas sobre as alergias. Lembrando a você que
depois aí dos outros que vocês assistiram, se você tiver dúvida, se você quiser mandar uma pergunta específica para um profissional da saúde que tenha passado ou que venha a participar do nosso programa, está aqui o nosso endereço, é eletrônico, você manda a sua dúvida, pode inclusive fazer isso, tiveram algumas perguntas escritas, doutor, e também vídeos que vieram, se você observar, a gente até escolheu os vídeos que já mandaram, né, gravaram com o celular horizontal e deu pra gente pegar direitinho aqui. Vamos a mais uma pergunta então? Vamos, tô aguardando. Doutor, meu nome é Luane, tenho 8 anos. Essa picada aqui de mosquito é mesmo alergia ou é porque eu fico coçando demais? É mesmo alergia? Oi, Luane. Luane, é uma alergia, sim. Uma alergia à picada de mosquito, né? Tanto é que depois que o mosquitinho vai lá e ele pica, você fica coçando por bastante tempo, tá certo? Então essa questão sua, você está correta e deve procurar sim o médico para que você seja feito o tratamento correto e você não fique coçando sempre, afinal de contas, temos mosquitos, né? E irrita a pele, marca, né, doutor? Irrita e marca, fica cicatriz, né? Que demora, uma menina tão bonita e futuramente vai ficar cheia de cicatriz. Né? Vai ficar difícil. Doutor, e esse uso desses repelentes, eles não podem, para quem já tem alergia à picada de mosquito, usar o repelente? De repente o repelente pode ter algum componente também? Ou isso não foge às regras dos alérgicos? Não foge. Você pode ser alérgico à picada e você pode ser alérgico ao repelente. Aí você pode ser alérgico aos dois. Agora, o que acontece? Nem sempre a gente tem tudo isso junto. O repelente ajuda, mas ele não evita que o mosquito pique, né? Na hora que a fêmea do Aedes ou do Culex precisa fazer o repasse e precisa pôr O que é o os ovos. repasse? O repasto dela é quando ela precisa picar você para produzir os ovinhos, para produzir os filhinhos, os novos mosquitinhos. Ou seja, nós acabamos ainda fazendo parte da reprodução desses danados. Que exatamente. absurdo! E aí o que acontece? Nesse repasto dela, nessa picada do mosquito, ela vai procurar. Se a pessoa que estiver lá, um tiver sem e o outro tiver com o repelente, ela vai preferir quem está sem o repelente. Mas se não tiver a pessoa lá e ela está ali vendo, ela vai ter que picar porque ela necessita disso daí para sobreviver. Então ela vai afrontar o próprio repelente? Vai afrontar e vai picar. Vai diminuir o número de picadas, mas vai continuar existindo picadas. Então o melhor mesmo é procurar um médico. Com certeza. Com certeza, doutor, se desconfiou de algum tipo de alergias, seja ela qual for, o ideal é procurar um médico. Procurar para poder você ter uma qualidade de vida. Imagina, Luana, ela vai... 8 anos ela 8 disse aqui. aninhos. Aí vai ficar sendo picada, e vai ficar sempre coçando, e vai ficar com a pele cheia de manchas, né? Então precisa ser feita orientação. Por exemplo, existem alguns fatores ambientais que você pode fazer. Por exemplo, colocar tela na sua casa para evitar a entrada do mosquito. É uma possibilidade. Você não precisa usar o repelente, você está impedindo do mosquito entrar, né? A utilização de venenos, sejam eles repelentes ou aqueles venenos que a gente coloca na tomada, né? A gente coloca aquilo lá achando, não, aquilo ali protege nada. Aquilo é um veneno que vai ficar no ambiente, a gente vai ficar respirando aquilo ali durante várias horas. E aí, de repente, pode até desenvolver outro tipo de patologia. Outro tipo de patologia, exatamente, você está correta. Então, o ideal é que a gente tenta proteger a nossa casa. O mosquito vai existir, nós moramos num país tropical que tem essa preferência. Temos ainda muito que evoluir na questão de saneamento básico, de melhoria de qualidade de nossas residências. Então, mosquito vai existir. O Brasil tem melhorado? Tem, mas a gente tem um longo caminho ainda. Certo. Doutor, vamos para mais uma pergunta. Vamos lá. Doutor Isaac, eu sou a Auricélia, moro na Trisdela. Eu gostaria de saber se criança recém-nascida já nasce com alergia e quais os procedimentos que a gente pode fazer se a criança já nasce com isso. Minha querida, a criança normalmente, a alergia ela tem vários fatores. Um dos fatores é o fator genético. Se o papai é alérgico, a mamãe é alérgica, a possibilidade dessa criança ser alérgica é grande. Agora, ela vai ter que ser apresentada a alergia, né? Existem alguns fatores que são de extrema importância. Nós todos nascemos para nascer, para a mamãe gestar. Existe uma modificação no nosso corpo, no corpo da mãe, que vai permitir a gestação.
Então essa imunossupressão, essa equalização para permitir a gestação, transforma o corpo da mãe parecido com o corpo de um alérgico na questão da imunidade. Então esse desenvolvimento do feto, ele se desenvolve como se fosse alérgico até o nascimento. O que vai diferenciar se essa criança não vai ser alérgica ou não é o primeiro ano de vida. E aí, o que a gente deve fazer, doutor, para observar os sinais? Tem como é que a gente tem tanta dicas? coisa, Clara, tem muita coisa. Nos ensine pelo menos o básico. Nos ajude. A primeira coisa, um pré-natal bem feito. Ajuda. Por quê? Porque você vai evitar as infecções, você vai tratar as infecções no início, não é? Um parto natural. Nós temos um excesso de partos cesáreos. O parto cesáreo está indicado como cofator do desenvolvimento das alergias. Ou seja, é aquela velha história, volta lá para o meu tempo, pare natural mesmo, vamos para o parto humanizado. Tem que sentir o parto humanizado, o parto com a família. Então, este parto, essa forma de nascimento é de uma implicância muito grande no desenvolvimento da imunidade da criança. Aí outra coisa, depois do parto cesáreo, a gente tem a amamentação, que muitas vezes ela é incompleta. A amamentação durante, no mínimo, 7 meses, exclusiva, 2 anos, até 2 anos de vida da criança, pelo menos, né, já com os outros alimentos, claro, permite um desenvolvimento imunológico muito maior. Então, a criança nasce, papai é alérgico, mamãe é alérgica, a criança nasce com tendência de ser alérgica. O que ela vai nascer? A forma de nascimento, as infecções de pré-natal, o uso de antibiótico, o uso excessivo de antiácidos, a gente usa bastante antiácido hoje, né? Todo mundo tem refluxo. Onde é que está o antiácido, doutor? Em que a gente no refluxo. Ah. Todo menino termina golfando. E aí naquela golfada. E aí termina se medicalizando muito. Então tudo isso em conjunto. Não é um só fator. Não é um só fator. Em conjunto faz com que a criança seja alérgica. Tanto é, Clara, isso é uma verdade, que hoje em dia a gente está esperando um aumento de 4% de população alérgica na década de 70, para daqui a uns 10 ou 15 anos nós temos em torno de pelo menos 30% a 40% da população de alérgicos. Hoje o alto índice já é enorme. E o que espanta, por exemplo, são alergias totalmente estranhas. Por exemplo, tem pessoas que ficam com uma parte do corpo queimado, outros, já passou da época que o brinco inchava a orelha. Não, agora é assim, são coisas mais pesadas. É alimentação, queimadura na pele, enfim. Doutor, vamos para mais uma pergunta aqui? Olá, meu nome é Ana Luísa, eu moro no Potosí. Doutor, eu gostaria de saber se o uso de maquiagem constante, ele dá irritabilidade nos olhos ou é porque eu tenho alergia? E o que eu devo fazer? Ana Luísa, o uso constante de qualquer produto que seja em contato com a sua pele, ele pode desenvolver alergia sim. Se você tem essa dificuldade em estar frequentemente usando a mesma maquiagem e essa maquiagem irrita seu rosto, a gente vai ter que procurar, se for uma necessidade, às vezes você precisa da maquiagem para ir trabalhar, né? Se exige isso daí. E aí você vai ter que achar um modelo de maquiagem que seja hipoalergênico para que você possa continuar suas tarefas, né? Não que a maquiagem ela necessariamente vai causar alergia, mas às vezes você tem maquiagens e maquiagens. Dependendo dela. E dependendo dela, dependendo dos elementos que tem nela, e dependendo se você for alérgico ou não, vai ter sim. Então, pode ser, como você pode ter uma irritabilidade, você está usando uma maquiagem específica e ela causa uma irritabilidade na sua pele, ela é mais ácida do que a que você usava, a sua pele é mais delicada, aí não permite usar aquela marca ali. A gente teria que mudar isso daí. Agora também, doutor, a pessoa pode se ajudar, né? De repente só o olho irrita. Então o que fazer? De repente troca o lápis, aí a região da boca, aí só a pálpebra, vai trocando, a pessoa pode também fazer isso, não é? Pode, vai ter que procurar marcas mais adequadas para o seu tipo de pele e para a sua característica, né? Normalmente o problema,
é que esses produtos hipoalergênicos, eles normalmente são mais caros, entendeu? Então você vai escolher alguma coisa dentro da sua realidade, mas você vai dentro do seu gosto e dentro do orçamento. Mas existem produtos que são menos alergênicos e que é possível você usar. Agora, doutor, outro fator também é com relação, a gente viu recentemente, eu até li um artigo de uma revista científica, que as maquiagens importadas da China e Japão, elas contêm um alto teor de chumbo. E aí sim, essas maquiagens podem causar alguns danos na pele provocados em contato com o sol, que é exatamente o desenvolvimento de alergias, né? Certo, irritações locais, né? Porque vai ser um irritante maior. Tem que ter cuidado, né? O que não vem da China hoje, né? Nós. Eu não vi, não sou Xing Ling, mas eles são muito bem-vindos, porque acaba que também não são todos, né? A gente tem que olhar ali, mais ou menos, tem que ter um bom senso, né? Cuidado com o bom senso. Mais uma pergunta, doutor? Eu sou Aldeane, moro na Nova Sucena. Eu queria saber que o meu filho, quando ele brinca na terra, ele fica com o olho vermelho, coçando e o nariz entupido. Eu queria ver se era alergia e se eu devo procurar um médico. Aldeane, você deve procurar um médico, sim. Existe a possibilidade. A gente não deve normalmente ter alergia à terra, né? Afinal de contas, nós moramos na terra. E aí você vai ter que procurar um médico, sim, porque pode ser algum componente que tenha nessa terra, né? De repente é um local que você alguém já colocava algum dejeto, ou de repente um gatinho cachorrinho passou ali, que né? passa, que brinca, né? O gatinho, o cachorro faz cocô ali naquela terra, e a gente está diante de outros problemas. Então é importante você levar o seu filho no médico, que ele possa ver essa alergia, que você possa identificar esses fatores ambientais que estão presentes. Por exemplo, às vezes ele vai brincar na terra, mas a terra fica embaixo de um pé de acerola. O pé de acerola tem um pozinho que coça muito. Aí tem o pólen, né? Tem o pólen, e aí você vai fazer alergia aos componentes do ambiente, né? Não necessariamente a areia. A areia ali. Mas o ideal é procurar, nesse caso, como é tratar de bebê, tem que ter cuidado, né? Criança, a gente acho que até eu já estou me sentindo aqui coçando, doutor. Mais uma perguntinha. Vamos aqui a mais uma para poder... Boa tarde, doutor Isaac. Aqui é Emiliane, sou da Nova Sucena. Eu tenho um filhinho, o nome dele é Arthur. Ele tem 11 meses. Quando ele toma um leite em pó de uma outra marca que ele não tem costume de tomar, dá um piriri nele danado. Isso aí é o que, doutor? Isso é rejeição, é problema de lactose, algum tipo de alergia? Me explica, por favor, doutor. Aldeane, essa questão é muito interessante. Eu gosto muito da parte de alergia alimentar. Mas olha só, vamos pensar. Você usa leite, sempre o leite de marca X ou marca Y. O que vai diferenciar é a qualidade desse leite, né? A concentração proteica, quais são as vitaminas que estão ali, né? Mas todos os leites de lata que tem no nosso mercado são leites de vaca. Todos. A gente não tem leite de jumenta, a gente não tem leite de cachorro, nenhum outro bicho, né? A gente poderia ter leite de búfalo, a gente poderia ter leite de jumento, leite de camelo, que seria excelente. Até que cabra ainda tinha, alguns anos atrás. Acho que lá no Loreto ainda deve ter, né? Porque tem muito bode por aí. Não, mas porque a gente sabe que esses leites, né, eles são adicionados vitaminas, sais minerais e tal, para se adequarem mais às necessidades humanas e atender às necessidades que o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde exigem. Então, se é um leite que a gente chama de leite maternalizado, que existem várias marcas, né? Aí a marca tem a série 1, 2, 3, né? Durante a coisa, então esses leites têm uma concentração proteica menor para ser referente a equiparar o leite da mãe, porque o leite da vaca tem uma concentração proteica muito mais alta e ele vai ter uma quantidade de gordura boa maior, é acrescido a gordura, é acrescido o ferro, conforme a necessidade, porque a vaca ela produz o leite para o bezerro. A gente dá o leite dela intrometido, que é muito gostoso. Eu também, agora, a vida toda, o in natura, inclusive. Hoje a gente já não pode mais, tem que ter um conhecimento muito próprio da origem, né? Mas você tem essa questão, se seu filho tem isso, você deve usar a marca que ele não passa mal, tá certo? E não deve utilizar da marca que ele passa mal.
E doutor, mas o senhor agora há pouco disse que as alergias elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Não seria o caso dela procurar o postinho, procurar um profissional, para já começar a investigar e evitar um problema maior no futuro? Com certeza. Ótimo. Com certeza, claro, você está correta, né? E Aldeane, você vai precisar sim, ou hoje ou depois, talvez de ajuda médica. Mas de uma coisa eu te garanto, se seu filho passa mal, não utilize, ele não precisa passar mal. Agora, você pode aproveitar essa informação e investigar um pouco mais, porque hoje existem outros leites de outras fontes disponíveis no mercado. E aí cabe ao seu médico fazer. Dentro do próprio leite de vaca existem mais de 6 tipos diferentes, com leites que já foram pré-digeridos, entendeu? Então, você tem várias marcas e modelos que você tem um leite que foi parcialmente digerido, metade dele, outro foi 80% digerido, outro foi 100% digerido. Inclusive essas informações vêm no rótulo de qualquer embalagem, né, doutor? É só a gente ficar atento mas ali. Esses leites são leites que a gente chama de leites especiais, entendeu? Então ele deve ser usado com indicação e com prescrição médica. Mesmo porque são leites um pouco mais caros. Se já foi feito um processamento industrial para evitar o desenvolvimento de alergias, né? Ou evitar que a pessoa portadora de alergia consiga consumir uma fonte de cálcio boa, né? Que a grande vantagem do leite é essa, o leite é um alimento completo. Por que a gente toma leite? Porque ele é completo. Para o alimento ser completo a gente precisa ter gordura, no leite tem, proteína no leite tem, açúcar no leite tem, carboidrato que é a glicose, que é a lactose. Então o leite é considerado alimento completo. Você pode se desenvolver, agora ele tem que estar na concentração correta para o desenvolvimento humano. E a administração correta também. A administração correta. Nesse caso, o leite correto é o leite humano, que foi feito da mãe para o filho. E no caso do filho aí da nossa telespectadora, tem 11 meses, né? Se ele tem 11 meses, ele precisa ainda, ele já deve estar tendo acesso às comidas, as sopinhas, as papinhas, as frutinhas, e está ainda amamentando. Afinal de contas, o Ministério da Saúde ele orienta, e a Organização Mundial de Saúde também. O aleitamento ele deve ocorrer pelo menos até o 2º ano de vida. Perfeito. Doutor, eu espero que a gente tenha sido até, nossa produção, a Dara, o Fabiano, a Nata, né, Dara? A gente teve muito respeito, inclusive Fabiano, na escolha dessas perguntas, porque assim, eu acredito que sejam as mais comuns, doutor, e as menos difíceis de serem compreendidas. E eu espero que a gente possa ter nessa edição de hoje cumprido com o nosso papel, que é de informar as pessoas que estão nos assistindo. O senhor muito prontamente tem nos atendido, como os outros médicos também. Então você que está nos acompanhando, o programa é feito para você. Eu estou aqui como uma mera mediadora. Os profissionais da saúde são os grandes artistas aqui, porque eles estão enriquecendo a nossa população. Então, em caso de alergia, Balsas resolve, né, doutor? Resolve. Balsas resolve muita coisa. Então é só procurar, tê-lo com a gente foi um prazer. Espero que você que esteja em casa, quer que o doutor Isaac fale sobre algum assunto específico, pode mandar ver também. Manda sua pergunta para cá, que talvez dessa vez a gente não selecionou a sua pergunta, mas a gente vai sim. Muitas perguntas, doutor. Muita gente querendo saber e a gente faz uma seleção e isso a gente espera estar atendendo. Falamos para essas pessoas, mas eu acredito que tenha atingido um número bem maior. Vão ter aqui com a gente. Obrigado, Clara. Obrigado a todos. Foi um prazer estar com vocês. O programa de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, logo após o Cidade Alerta Balsas, a gente está de volta com mais uma edição do nosso Saúde em Alerta. Vamos viver melhor. Vamos acompanhar nosso programa também no YouTube, está aqui o endereço. Veja também em várias plataformas digitais. Você vê aqui nosso endereço, procura aí, que com certeza você vai poder ver, rever e tirar suas dúvidas. Um abraço a todos e até amanhã.